boa tarde. Sim, mas acontece segunda-feira. Hoje é dia de conferência de imprensa, onde é que o Ministério de Saúde, Direção Nacional de Saúde, está a fazer balanço de que as 24 horas, últimas 24 horas, balanço também das últimas 12 semanas. Cabo Verde, Mora no Sebe, registra ontem mais um óbito, aumentando assim para 300 o número de óbitos de pessoas que já perdem vida na sequência de Covid-19. Nesse momento, o Diretor Nacional de Saúde, Jorge Mel Barreto, já está conosco. Então, bem ouvi mais detalhes sobre ponto de situação epidemiológica ali na Cabo Verde, Covid-19, país que nesse momento está vacina em massa a população e acima de tudo, nós no setor hoje também, essa campanha de vacinação está a decorrer de vento em popa, está bem direito. Então, no bem ouvi, que Jorge Noel, Dr. Jorge Noel, Diretor Nacional de Saúde, tem para falar sobre as últimas 24 horas e também ponto de situação dos últimos 15 dias ali na Cabo Verde. Não tem entra, se for possível, mais à frente, com mais detalhes. Mas também não levar mais detalhes na Jornal da Noite sobre essa conferência de imprensa. Até já. Muito boa tarde a todos. Vamos então fazer a divulgação da informação recebida nas últimas 24 horas, fazer também o balanço dos últimos 14 dias, tendo em conta a informação sanitária recebida e também falar sobre a campanha de vacinação. Nós recebemos os resultados referentes a 921 amostras trabalhadas nas últimas 24 horas e dessa análise dessas amostras nós ficamos a conhecer mais 10 casos novos de Covid-19 em Cabo Verde. 8 desses casos são do Conselho, ou pelo menos foram identificados em amostras do Conselho da Praia, um do Conselho de São Miguel, um de Santa Cruz. Esses 10 casos novos fazem dão-nos uma taxa de positividade de 1,1%. Em relação a casos suspeitos, nós tivemos a notificação de um total de 18 nas últimas 24 horas, sendo 2 do Conselho da Santa Catarina de Santiago, 6 de Tarrafal de Santiago, 7 de São Miguel, 1 de Santa Cruz e 2 do Sal. Neste momento nós temos um total de 551 pessoas que estão em regime de isolamento por causa de Covid-19, ou seja, são os casos ativos e representam 1,6% do total de casos de Covid-19 já identificados em Cabo Verde desde março de 2020. Em relação a altas, nós tivemos o conhecimento de mais 41 pessoas que tiveram alta, 19 no Conselho da Praia, 1 em São Domingos, 2 em Santa Catarina de Santiago, 6 em São Salvador do Mundo, 1 em Tarrafal de Santiago, 2 em Santa Cruz, 3 em São Vicente, 1 no Sal, 4 na Boa Vista e 2 no Maio. Com estas altas, nós passamos a ter um total acumulado de 33.535 pessoas que já tiveram alta, o que representa 97,5% do total de casos já notificados de Covid-19 em Cabo Verde. E esse total de casos acumulados de Covid-19 até este momento é de 34.407. 73% eram de pessoas que não tinham sintomas ou sintomas muito leves e 27% de pessoas com sintomas mais marcantes. Nós tivemos, como já foi dito há bocado, o conhecimento de mais 2 óbitos, infelizmente, neste fim de semana. 2 pessoas que morreram por causa de complicações da Covid-19. Infelizmente, eram pessoas idosas, como tem sido habitual, o que ainda
como já tínhamos dito, já estávamos com cerca de 19 dias sem óbitos. Nós esperávamos continuar assim, mas infelizmente não foi possível e continuamos a dizer que todo o cuidado é pouco em relação a esta doença, sobretudo as pessoas com 60 ou mais anos de idade ou então que tenham doenças crónicas. A nossa taxa de letalidade global está em 0,87%. E neste momento nós temos então um total acumulado de 300 óbitos por causa de Covid-19. Em relação a doentes internados nos hospitais, nós temos no Hospital Agostinho Neto 5 pessoas internadas, 2 encontram-se numa situação mais grave, 9 no Hospital Batista de Sousa, estão 2 doentes críticos a precisarem de cuidados especiais. No Hospital Regional de São Francisco de Assis estão 3 pessoas internadas, mas essas estão estáveis, de acordo com as informações. No Hospital Regional de Santa Rita Vieira existem 5 pessoas internadas, estão estáveis. No Hospital Ramiro Figueira, no Sal, há uma pessoa que está internada e que também está estável. No Hospital João Moraes, em Santo Antão, não está ninguém internado por causa do Covid-19. Neste momento é um total de 23 pessoas internadas e uma taxa de ocupação de 25%. Agora vamos passar para o nosso balanço habitual dos últimos 14 dias, começando por dizer que no período de 2 a 15 de agosto foi analisado um total de 17.328 amostras para a Covid-19, dá-nos uma média de 1.238 amostras analisadas por dia. Nós identificamos 579 casos novos, que dá uma média de 41 casos novos por dia e uma taxa de positividade de 3,3%. Nos 14 dias anteriores, ou seja, de 19 de julho a 1 de agosto, foi analisado um total de 15.387 amostras, que dá uma média de 1.099 amostras analisadas por dia. Foi possível identificar um total de 521 casos novos, que dá uma média de 37 casos novos por dia e uma taxa de positividade de 3,4%. Apesar de não termos praticamente uma alteração significativa em termos da taxa de positividade, nós podemos verificar que houve um ligeiro aumento em termos de número de casos novos identificados, embora o número também de amostras analisadas aumentou em relação aos 14 dias anteriores e, por isso, a taxa de positividade mantém-se praticamente igual ou então com uma ligeira, mas muito ligeira diminuição em relação aos 14 dias anteriores. Em termos de taxa de incidência acumulada nos 14 dias, nos últimos 14 dias, nós temos 4 concelhos com menos de 25 por 100 mil habitantes e São Domingos, com 14 por 100 mil habitantes, Paúl, que tem 0 por 100 mil habitantes, Tarrafal de São Nicolau, que tem 19 por 100 mil habitantes, e Brava, que também tem 0 por 100 mil habitantes. Em termos de concelhos com taxa de incidência acumulada nos últimos 14 dias, entre 25 e 150, nós temos 14, Praia com 143, São Vicente com 50, Tarrafal de Santiago com 72, Santa Cruz com 46, Sal com 52, Santa Catarina de Santiago com 95, Ribeira Grande de Santo Antão com 59, Porto Novo com 60, Ribeira Brava em São Nicolau com 133, Ribeira Grande de Santiago com 58, São Miguel com 147, São Lourenço dos Órgãos com 116, Mosteiros com 54 e Santa Catarina do Fogo com 77. Ainda nós temos 4 concelhos com taxa de incidência acumulada nos últimos 14 dias superior a 150 por 100 mil habitantes.
Boa Vista, que tem 162, São Salvador do Mundo, que tem 256, Maio, que tem 387, São Filipe, que tem 178 por 100 mil habitantes. A nível nacional, a taxa de incidência acumulada está em 103, quando na semana passada nós tínhamos feito esta mesma análise, esta taxa estava em 93 por 100 mil habitantes. Portanto, houve um ligeiro aumento da taxa de incidência acumulada nos últimos 14 dias e nós entendemos que isso deve ser uma chamada de atenção para as pessoas, independentemente do ritmo da campanha de vacinação, que é bom, mas nós devemos continuar a relembrar que o facto das pessoas estarem a ser vacinadas, até mesmo aquelas que já têm a vacinação completa, ou seja, já tomaram o número de doses suficientes para que estejam completamente vacinados, há necessidade ainda de continuarem a cumprir as medidas de prevenção, ou seja, o uso adequado das máscaras, evitar situações de aglomeração, fazer a higiene adequada das mãos, mas, sobretudo, evitar situações de aglomeração. Nós já percebemos em outras ocasiões que, quando há oportunidades de aglomeração de pessoas, o número de casos aumenta. E nós sabemos que há 2 semanas houve a entrada em vigor da nova situação de contingência no país. Portanto, houve uma diminuição, digamos assim, em termos de restrições, de medidas restritivas, permitindo então algumas situações de aglomeração, mas nós temos estado a alertar que, na medida do possível, para as pessoas tentarem evitar as situações de aglomeração, para apenas quando realmente for necessário frequentarem esses locais, que seja realmente uma necessidade muito imprescindível. Senão, é preciso evitar ainda as aglomerações, ou, se for realmente inevitável, terem atenção às medidas de prevenção. Nós podemos verificar que ainda em vários países onde a taxa de cobertura vacinal contra a Covid-19 já completa, pessoas com a vacinação completa, já a taxa é bastante elevada, mesmo assim ainda há situações de descontrole epidemiológico, considerando as variantes que ainda andam a circular e outras que poderão ser ainda descobertas e que poderão também provocar novos descontroles, porque também não sabemos como vai ser o comportamento destas variantes no meio da população. Portanto, fica aqui a ressalva que, apesar da vacinação que está a decorrer, nós temos que ter em cuidado ainda as medidas de prevenção, porque nós estamos a acompanhar a situação epidemiológica de perto, a nível nacional, e verificamos, sobretudo no Concelho da Praia, um aumento de casos, e esse aumento o número de casos vai aumentando ligeiramente a cada semana que passa. Portanto, é preciso terem atenção. Nós sabemos que há muitas atividades que estão a decorrer, sobretudo atividades lúdicas, mas é preciso ainda muita cautela para evitar descontroles e o retorno a uma situação de mais restrições ou uma situação em que seja aquela que nós estávamos até há 2 semanas atrás. Em termos de óbitos, neste mês de agosto, como já referi, tivemos os 2 primeiros óbitos neste fim de semana, infelizmente. Vamos ver como é que a situação evolui e esperemos que realmente o número de óbitos reduza consideravelmente, ou pelo menos não tenhamos mais óbitos por causa da Covid-19. Em termos da campanha de vacinação, nós já sabemos que as pessoas vão procurando os postos de vacinação para que sejam vacinados.
Nós já utilizamos, pelo menos até ontem, 238.021 doses de vacinas daquelas já recebidas, representando 58,2%. Em termos da taxa de cobertura de pessoas com uma primeira dose por concelho, de acordo com os dados registados na plataforma, nós até ontem já temos 2 concelhos que já têm 90% da sua população adulta com uma dose, que é Paúl, que tem 90,6%, e Tarrafal de São Nicolau, que tem 90,3%. Ribeira Grande de Santo Antão está próximo, com 89,7%, Porto Novo com cerca de 80%, e Ribeira Brava em São Nicolau com 79,2%. São Vicente também está com uma boa taxa, com 76%, e os outros concelhos, essas informações estarão disponíveis no boletim de saúde. vacinação. Vou expressar agora em português. O Diretor Nacional de Saúde, Jorge Melo Barreto, resumir aqui os últimos 15 dias, a situação epidemiológica Covid-19 nos últimos 15 dias aqui em Cabo Verde. Como disse, nas últimas 24 horas houve 10 casos novos, todos em Santiago, a maioria na cidade da Praia. Relativamente às últimas 2 semanas, diz Jorge Noel que a taxa de incidência acumulada aumentou, 93 nas 14 dias anteriores, relativamente nestas 2 semanas, comparativamente com as últimas 2 semanas anteriores, 93, agora 103, taxa de incidência acumulada. Portanto, uma chamada de atenção da parte do Diretor Nacional de Saúde sobre este dado e os outros dados também aqui bem anunciados por Jorge Noel, uma chamada de atenção sobre a tendência das pessoas, por causa da vacinação, talvez estarem um pouco mais acomodadas, um pouco mais relaxadas relativamente à Covid-19. O Diretor Nacional de Saúde chama a atenção sobre este facto, mostrando também que é necessário, mesmo com a vacinação, que as pessoas se distanciem, continuem a cumprir as regras de segurança sanitária aqui em Cabo Verde, por causa das variantes. Nunca se sabe o que é que pode acontecer relativamente à Covid-19, as estirpes, as novas variantes. Mesmo com a vacinação é necessário alguma responsabilidade por parte das pessoas em manterem o distanciamento social, o uso de máscaras e outras exigências, outras regras que foram impostas desde o início desta pandemia, para que possamos ultrapassar esta situação. Portanto, a chamada de atenção aqui por parte de Jorge Noel sobre estes dados. Ele também que anuncia que nos últimos dias, até hoje, já foram utilizadas 238.021 doses de vacina. Como disse, Cabo Verde está a vacinar em massa a sua população e a campanha neste momento está a correr normalmente. Nós levaremos mais detalhes sobre esta conferência de imprensa no Jornal da Noite às 20. Ficamos por aqui. Continuação de uma ótima tarde.